Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Orik-1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Ah, tio, vamos jogar IR Kung Fu? Ô, tio, o quê? Você não é muito jovem pra jogar IR Kung Fu, não? E você não é muito velho pra videogame? Ah, velho nada, velho. Esse é seu PC aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, gladiadores do audiovisual. Este é o 93º episódio de Retrocaria. É o nosso episódio de final de ano, aquela nossa tradição sobre jogos. Hein, César? Nosso episódio passa. É triste isso, hein? Exatamente. E hoje a nossa... E frutas cristalizadas. Também. Cristalizada. E vamos falar de quê? Jogos de luta. Sim, gente, jogo de violência e de porradaria entre pessoas da mesma espécie. Oi. Peraí, calmou. Vamos combinar uma coisa aqui? Só eu, você e todo mundo? Assim, é até aquela coisa de que tem que ter regra, né? Isso. E quais são as regras? Bom, a primeira regra é da gente se apresentar, né? Vamos conseguir o fluxo do podcast, depois a gente explica as regras. Tudo bem. Bom, vocês já sabem, eu sou César Cardoso. Quem é que tá aí nesse quadrilátero? Os outros cornex aí. Eu, João Cláudio Fidelis, o karateka, judoka, Simpato Yamazaki. Essa referência eu quero ver se alguém vai lembrar. Hadouken, Shoryuken. Nossa! Cruz Hadouken. No outro canto esquerdo tô eu aqui, Giovanni Nunes, e no outro canto esquerdo que tá escuro, porque ainda não apareceu, só tem um banquinho, vai aparecer o Ricardo, eu acho. Ele foi pegar os quitutes de novo. Agora vamos às regras, né? Vamos lá. É aquele momento que o árbitro chama os lutadores e as regras já não pode bater, não pode calcular, aquela coisa toda. Da medalhinha pra cima não pode. Ou da pra baixo. Exatamente. Enfim, né, pra baixo. E também, porque se não tiver regras, esse episódio vai virar enorme porradaria e vai acabar um pouco antes do Réveillon lá em Vancouver. E eu acho que ninguém tá muito afim disso, né? Senão a gente não consegue completar os 12 rounds. Exatamente. Ou 5, hoje em dia é 5, né? O MMA é 5, isso é super pouco. Então vamos lá, esse episódio aqui tem o objetivo de tratar de jogos de luta, mas nós vamos manter o foco apenas nos seguintes tipos de jogos de luta. Vamos fazer o jogo geralzinho? Vamos. Critérios. Combate acontece dentro de uma área limitada e a obrigatoriedade de se vencer um adversário para seguir ao próximo nível. Também vamos considerar que os inimigos estão distribuídos... pera aí. A gente combinou fazer o jogo geralzinho, agora sou eu. Ah, foi mal. Então vai lá. Também vamos considerar que os inimigos estão distribuídos em quantidade igualitária, ou seja, 1 a 1, a 2, 2 a 2, esse tipo de coisa assim, e com força equivalente ao do jogador. Diferente do que ocorre na maioria dos beat'em up, né? Que vem aquela turbo enfurecida. 0 level com uma barreira pequenininha. E os chefões, 3, 4 barras. E você só tem um pão de queijo duro pra se defender. E os jogos podem também conter o modo de 2 jogadores em modo cooperativo ou mano a mano. Nesse episódio, não vamos colocar nesse saco de pitomba jogos boxe, luta livre e outros mais esportivos, vamos dizer assim. É muito luta, não é boxe, que é a nobre arte. Não é esporte sangrento. E o boxe vai ter, no futuro futurístico, uma matéria só pra ele. As próximas Olimpíadas. Não, exatamente. Também, quem sabe. Bom, e ainda assim tem muita coisa pra gente falar, né? Então vamos dar aquela... Vamos dar uma agrupada, porque sim, tecnologicamente falando, assim, vamos ser sinceros, dá pra agrupar os jogos de luta nos caixotinhos. Bem delimitados, né? Então, sim, vamos começar... que parecem gabinetes com monitor e que são de arcade, tem joystick? Esses tipos de caixotinho, porque eles são muito específicos, certos períodos de tempo e de tecnologias envolvidas, né? E principalmente aquela coisa, né? Diferente dos outros tipos de jogos, que você te garante um certo nível de abstração, né? Você pode fazer um quadradinho chamado de nave espacial, por exemplo. Você precisa de certos recursos mínimos de gráfico e também de processamento para você ter um jogo minimamente convincente ou pelo menos jogável.
de luta. Senão o jogo fica parecendo como é aquele joguinho do boxe do Atari que você achava que era, sei lá, dois povos brigando. Eu achava que era um caranguejo. Por aí, tá vendo? Eu tinha certeza que era um caranguejo. Viu? Batendo outro caranguejo. Então, Sendo assim, né, é óbvio de esperar que esse gênero ele tenha realmente florescido com o advento das plataformas de 16 e 32 bits, ao invés de ter aparecido mais ênfase nas de 8. Bem que tem alguns joguinhos bem legais nas plataformas de 8 bits. Não, claro. mas é o tipo de jogo que acabou. Inclusive, assim, a gente vai falar alguns, vocês já devem pensando como falar. Alguns de vocês vão errar, outros não. Mas é o tipo de jogo que é muito mais identificado com a era do 16 e 32 bits do que com a era dos 8 bits. Sim. E pra terminar, né, obviamente que vamos ter que dividir, como eu falei, dá pra dividir nos caixotinhos, vamos dividir esse episódio em 4 blocos específicos, né? Pra começar assim, um grande bloco que tem 2 caixotes, um que vai cronologicamente até 88 e outro que segue de 88 até 92, vamos explicar o motivo de 92. Um terceiro bloco especificamente a partir de 92, até o nosso ponto de corte, e pra terminar, porque nós somos chatos e a pauta é nossa. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Alguns títulos que a gente resolveu escolher porque a pauta é nossa. Ou seja, é aquela regra que a gente faz e a gente mesmo quebra. Exatamente. Nota, então, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui. Esse título, além da tecnologia ser mais aproximada para os consoles 16 bits e 32 arcade, ele também é uma coisa que realmente ficou mais categorizado nos arcades e nos videogames. Então a gente cortou muita coisa, porque tem coisa pra caramba e muita coisa que é pra console. A gente vai citar muito console aqui nesse episódio e a gente vai cortar pra caramba muita coisa. Não, então, o jogo, se a gente com certeza o seu jogo preferido de luta é capaz de um ou outro não estar aqui. Ainda que os mais representativos a gente vai estar. Assim, se a gente fosse realmente falar de tudo que saiu do jogo de luta mesmo, limitando nosso ponto de corte 94 95, a gente ia ter 5 horas. Exatamente. E isso só jogo de luta, isso que não vamos falar de beat'em up e etc e tal. Não, pra quem não sabe, os famosos jogos do andar e bater, briga de rua. Enfim. Esses nomes que você chamava quando era pirralho e tava lá no fliperama. E você batia nos bonecos e ficava se esquivando de não apanhar, não só dos bonecos da tela, como dos amiguinhos e da mãe também, que te odiava que você ficasse no fliperama. Na verdade, você tava lá só observando porque você não tinha dinheiro pra jogar, ficava só tentando filar a última vida do moleque mais velho e também apanhando do moleque mais velho, porque enchia o saco. Ou isso. Não necessariamente nessa ordem. Exatamente. E se vocês quiserem histórias sobre moleque apanhando em fliperama, eu aconselho que vocês ouçam a época que saiu isso aqui, acho que é o último episódio, o penúltimo episódio do Nostalgia. Ouçam o episódio 15 do NGCast, que é o Rei do Fliperama. Divirtam-se lá. Sim, que tem essas histórias de fliperama aí que... sabe como é que é, né? Tem muita criança apanhando nesse episódio. Sim, da mãe, dos amiguinhos, do dono do flipper. Aquele tempo era tenso. Mas agora vamos lá, vamos começar o episódio. Finalmente o que interessa. Vamos conversar o que interessa com um jogo que não interessa, mas tudo bem. Você vai arrumando briga com gente. Eu conheço crianças que gostam desse jogo, porque é divertido. 3? Fala aí. Vamos lá, vamos começar com Dino Wars, que esse foi o mais antigo que eu consegui encontrar de luta e que deu vontade de colocar. Você vai dizer que tem um outro mais antigo, mas eu preferi o Dino Wars. Dino Wars é um joguinho lançado pela própria Radio Shack, né? Pro TRS-80 Color, lá em 1980, programado pelo Robert Kilgus, que eram aqueles programadores que o cara fazia tudo, né? Claro que homens eram homens e faziam o jogo de um ponto a outro. Até gravavam a ROM pra botar no cartão. E também desenvolveu vários aplicativos, né? Utilitários, digitalizador de áudio. Como ele desenvolvia ele participava de toda a cadeia de desenvolvimento do jogo, ele desenvolveu ferramentas e o que ele fez foi um digitalizador de áudio, né? Usando a porta de cassete do Coco. E ele descobriu que era legal digitalizar e era legal você mexer pequenos ajustes de programa no software na hora de fazer tocar o áudio digitalizado e fazer distorções. E aí ele pensou, ele começou a usar isso nos jogos. Ele usou isso no Dino Wars. Ele chegou pra esposa dele e pediu pra esposa dele ficar rugindo pro microfone. Depois eles ficaram literalmente se divertindo, fazendo os ajustes pra fazer os sons que aparecem nesse jogo. Eu sei que o Ricardo ainda não está aqui, mas eu fico perguntando, será que o Ricardo teria coragem de fazer isso com a Cláudia? Cláudia, ruge aí! Cláudia, senta lá. No livro do Buzz Pitre e do Bill Loguidice, ele tem um pouco dessa história, ele mesmo comenta essa história do software, da esposa. Inclusive ele fala, eu fico imaginando o que os vizinhos estavam pensando que nós estávamos fazendo nessa hora. Sexo jurássico, é claro. What?
Aham. Vamos avançar um pouquinho no tempo aí. Sim, 65 milhões de anos depois. Não, 2 anos só. Eu sei, eu tô brincando. Dependendo do caso, 65 milhões de anos. Sim. O Battletoads. Olha, então quer dizer que agora a gente saiu dinossauro pra sapo? Não é um jogo de sapo. O Battletoads é um jogo pré-Apple II lançado pela Datamous, não confundir com a Data East, coisa diferente, em 1982. Basicamente é um jogo dentro de um jogo. É autorreferência que chama. Pois é. Porque a narrativa é sobre um futuro distópico onde as pessoas se divertem e relaxam jogando uma simulação computadorizada chamada Battletoads. Uau! O que é simulação computadorizada? Um jogo de gladiadores onde você luta armado de um machado e um escudo contra outros lutadores com o objetivo de avançar nas diversas ilhas que compõem cenários de batalha. O visto de cima, e vou ser sincero que você é meio confuso. Se bem que tem sangue. Você dá uma machadada no seu oponente computadorizado e você vê o sangue laranja escorrendo pela tela. Olha aí, violento. Tire as crianças da sala. E agora a gente começa a fazer aquela subversão no episódio. Vamos falar de arcade. Quer dizer, O episódio é nosso. vamos introduzir o assunto no arcade, né? É muito importante, porque é um título relevante pro universo arcade. Nós estamos falando, talvez, considerado o primeiro, de fato, jogo de arcade com dessa temática de luta 1 contra 1, que eu acho que alguns aqui devem ter jogado, ou pelo menos terem visto. Karate Champ. Ou da versão japonesa, Karate Do, The Way of Empty Hand, ou seja, o caminho da mão vazia. Até porque você colocou suas moedinhas na máquina de arcade pra jogar, Ficou colocou a mão duro. vazia. Essa é a Só uma tradução. pergunta, como você joga arcade, tipo, mexendo com as duas mãos e segurando dinheiro? Não tem, então não. Tá sempre jogando com a mão vazia. Sim. Então, segue o jogo. Lançado pela Data East, desenvolvido pela Técnico Japan. Guarde o nome dessas duas, porque essas duas vão ser citadas durante o episódio. Para arcades em 1984. O sistema do jogo era bastante original para a época, com um único botão de start e todos os movimentos e golpes eram feitos através de 2 alavancas. Imagine, você tem 2 alavancas, você vai dar um chute, você bota nas 2 diagonais. Você vai dar o chute rodado, se eu não me engano, você vai dar pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo. Você vai botar os 2 pra baixo, você vai dar a rasteira. Se eu não me engano, diagonal inferior, diagonal superior é o soco em cima. Aí depois Não, João, não precisa se preocupar, porque tinha os desenhos de cada golpe indicando na máquina de arcade. Sim, eu estou falando de memória porque eu joguei isso em arcade. Eu lembro de uma máquina dessa num boteco em Irajá. Essa máquina era bem comum na época. É uma máquina comum de boteco, mas essa já era 88, 89. Sim, como sempre a gente pegava as coisas atrasado, né? Na época. Nada, o povo gostava só dos clássicos, né? Mas em boteco. Foi também um dos primeiros jogos japoneses a terem vozes digitalizadas, gente. Isso pra 1984, gente. Uma segunda versão de arcade acrescentou o modo de 2 jogadores e tinha 4 alavancas. Foi lançado com o nome de Karate Champ Play vs Play. No original, Taisei Karate Do Bishoujo Seishun Ren. No japonês, respeitar. Bishoujo Seishun Ren. Obrigado. Não sei se também tá certo, mas obrigado. Japonês da periferia de Tóquio, tá certo. Ou, na tradução mais ou menos, The Competitive Way of the Empty Hand, Pre-Made Edition. Sabe-se lá da onde o japonês saiu esse título. É por causa das garotinhas que você ia ganhando conforme você ia ganhando no jogo. Tinha no início aparecia a garota com um coraçãozinho olhando pros 2 karatecas, que um ficava na esquerda e na direita. Aí quando ficava a porradaria comendo, ficava o juiz e ficava ela lá. Quando ganhava, ela dava um beijo no cara. Entenderam? Que é Pre-Made. Meu Deus, os japoneses têm problema. Esse jogo aí eu tava podendo disparar no ex dele. Foi importado em 1986 para o NES. Também joguei uma ótima conversão. Engraçado, em 88 Famicom Disk. Engraçado que a versão japonesa saiu depois. Já inclui a opção para 2 jogadores, tanto na versão do Famicom quanto na versão do NES. Mas antes... Player versus player. Mas antes disso, ainda em 85, né, nos Estados Unidos, por conta da Berkeley Softworks, essa empresa fez bastante aplicativos também. Foi lançada a versão para Apple II e para Commodore 64. Alguém jogou essas 2 versões? Eu só joguei a do NES e do arcade. Não, eu não as conheço. Bom, ouvintes, depois digam aqui se o Karate Champ do Commodore 64 ou do Apple II presta. Eu joguei o concorrente. A gente vai falar sobre ele. Aliás, treta! E não treta, né? Porque esse aqui foi o jogo de luta que quase descambou em porrada jurídica, literalmente, entre a Data East e uns carinha que nós vamos falar daqui a pouco. Assistam True e Apex, né? Continue ouvindo esse podcast, vocês
vão ficar sabendo maiores detalhes. Exatamente. Mas já que a gente tá falando, enquanto isso, já que a gente tá falando de NES, diga aí, qual é o próximo jogo? Bem rapidamente, a gente não vai falar console muito rapidamente, mas vamos citar o Urban Champion, lançado pela Nintendo também em 84, primeiro pro NES, ou pra Nintendo, depois pra toda a família. E a gente citou aqui única e exclusivamente só pra você ficar com saudade do seu Nintendinho e chamar o irmão, ou se quiser apertar aí com contra. Aí você vai lá, joga, para, depois volta. Voltou? Beleza, pode continuar. Olha o concorrente agora. Agora o concorrente. Tantam. World Karate Championship, que é o nome do estado estadunidense, ou International Karate, que é o nome, quer dizer, o nome resto do mundo, na verdade. Do resto do mundo, e é o nome que a gente também ficou sabendo. A gente conheceu aqui no Brasil. Foi em 85 pela System 3, ou System 3, vai ver System 3, na Europa, e pela Epix, lá nos Estados Unidos, né? Aí sim, festa nas versões para Amstrad CPC, para Apple II, pros Atari 8-bit, pro Atari ST, pro Commodore 16, pro Commodore 64, para DOS, pro MSX, que na verdade é um port de ZX Spectrum, pro ZX Spectrum, óbvio, e posteriormente pro Game Boy Color e pro Game Boy Advance. E que é só um pouquinho parecido com o Karate Champ, né? É um pouquinho muito bastante parecido com o Karate Champ, tanto que a Data East chamou as duas pra porrada, literalmente. Vou só fazer um disclaimer rapidamente desse jogo. Apesar de a ideia e visualmente ele ser parecido, a jogabilidade é totalmente diferente. Não, é totalmente diferente. É direto para 2 jogadores e não tem 2 alavancas. Você não tem tanto controle assim. Ele é bem mais simplificado. É um botão de ação. Pelo menos na versão do Spectrum, que foi a mesma do MSX. Porém, não, também do Commodore 64 é assim também. Porém, também com áudio digitalizado, né? A música era legal, pelo menos. E do Commodore 64 também é assim. Eu joguei do Commodore 64 também. A jogabilidade é igual do MSX e do Spectrum. Outro que a gente vai citar só por cima, né? Vamos citar só por cima porque a gente gosta de falar mal da Bandai. Por que você gosta de falar mal? Pra não perder o hábito, né? A gente gosta. Kinnikuman, também conhecido aqui no Brasil como Músculo Total. The Colossian Deathmatch. É um jogo de nome que está no Brasil. Músculo Total, porque... É quase a tradução literal. O personagem protagonista se chama Kid Músculo, que depois teve o pai dele, o Rei Músculo, né? Aliás, o que passou aqui no Brasil, que foi só na década de 2000, é remake desse original aí, de 85. Que assim, é um jogo bem curioso, lançado pela Bandai pra MSX e pra Nintendo. Melhor dizendo, Famicom. Famicom, lá em 85, baseado no personagem de mangá e anime, né? O Kinnikuman, e que é o segundo título, que o primeiro foi um simulador lançado originalmente pra PC 98. Mas assim, a Bandai sempre querendo faturar um troquinho, se não é com bonequinho, é com jogo de bonequinho de desenho animado. É verdade. Mas assim, ele é curioso, jogo de luta, gráficos bem simples, porém é um jogo de luta, mas tem melhores. Chegou Teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado. É isso. Vou falar de um outro jogo também que eu acho que ficou tão emblemático, e eu acho que esse segundo jogo aí, junto com o primeiro que o Karate Champ, foi a inspiração do terceiro jogo emblemático que a gente vai falar mais na frente. Yar Kung Fu. Da Konami, lançado em 1984 para arcade, com versões feitas por ela própria de MSX e de NES em 85. Mas não eles não são iguais ao do arcade, né? São apenas variação, adaptação. Exatamente. E aí... E para nossa alegria, né? A Imagine portou para Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum. Depois a própria Konami... Não, peraí, a Imagine portou do jeito Imagine de ser, né? Eu achei que a versão do Commodore 64 é decente. Achei legalzinha.
não acho esse jogo no Commodore 64 ruim, não. Não via do Spectrum nem da Amstrad. Então fica aqui só a minha opinião do Commodore 64. Eu achei o jogo legal no Commodore 64. Talvez eu prefira a do MSX, por conta da jogabilidade melhor, né? E a do NES também, que é irmã do MSX, irmã idêntica, irmã gêmea. A do Commodore 64 é legalzinha. Ah, e a própria Konami também depois relançou o jogo em coletâneas pra Game Boy Advance, de Nintendo DS e PlayStation. Aí virou festa, né? E mais tarde ainda até pro Xbox 360. Xbox Live. Só alegria. Mas a alegria maior quando os usuários de MSX ganharam o Yar Kung Fu 2. No final de 1985. Que é um jogo curioso, que ele mistura elementos do beat'em up com um jogo de luta dele. Até lembrando um pouco o Kung Fu Master. Que sim, é um beat'em up, galera. Que é contemporâneo também dele. Que é contemporâneo, é de 84 nos arcades. E 85 no MSX e no NES. E, pasmem, esse jogo que é exclusivo do MSX não teve no NES, mas a Imagine, ou Imagine... É Imagine, é inglesa. Imagine all the people. Então beleza. Imagine, The Name of the Game. The Name of the Game portou, para além do Amstrad CPC, Commodore 64 e esses Spectrum já ditos, para o BBC Micro e o Electron. Não, Plus CPC, BBC Micro, Commodore 64, Acorn Electron e Spectrum. Ou seja, o que estava disponível para portar, os caras portaram. Faltou Commodore 16, né? Mas esse aí ninguém liga. Opa! Bom, a gente citou o Kung Fu Master, e sim, vamos falar que o Kung Fu Master não é um jogo de luta, ele é um beat'em up da Iren. Está aqui a gente quebrando a nossa regra de novo, mas vamos lá. O Kung Fu Master foi um beat'em up distribuído pela Dataishi e produzido pela Iren. Ele também foi um dos primeiros beat'em ups que era um beat'em up sem profundidade, ou seja, meio plataforma. E ele é conhecido no Japão como Spartan X. Sabe por quê, Giovanni? Sim, porque ele é uma adaptação livre, bem livre, diga-se de passagem, de um filme do Jack Chan, no caso do Detonando em Barcelona, do Jack Chan, de uma cena, né, do filme. Na realidade, mais ou menos. Você sabe qual é a história que tem por trás desse jogo? Na realidade, ele é pra ser realmente o jogo da morte do Bruce Lee. Se você reparar, tem várias coisas lá que bate mais com o jogo da morte do que com o Detonando em Barcelona. Só que, por algum motivo, negociações de direitos autorais, a Iren perdeu os direitos com o jogo já pronto. Ele olhou pro lado e falou: pô, tem esse filme aqui que acabou de sair em 84, 85, e porra, o Jack Chan lá, vamos falar com o Jack Chan é gente boa. O Jack Chan, não, faz aí, cara, primeiro jogo comigo, cara, que legal. Então, fizeram. Vamos falar com o Jack Chan, o Chuck Norris não matou o Jack Chan ainda. Exato, com o Bruce Lee tinha que fazer mesa branca pra falar com o Bruce Lee ainda. Não deu pra falar com o Bruce Lee. Tô falando com o Jack Chan, gente boa, liberou, mesmo o jogo tendo nada a ver com ele. Mas aí então é um jogo extra-oficial do Jogo da Morte e oficial do Detonando em Barcelona. Sim, vai essa curiosidade. Provavelmente a gente vai falar de novo essa curiosidade quando a gente falar de beat'em up. A gente não entendia muito bem esse joguinho, mas achava ele legal. Aliás, tiveram vários jogos do Jack Chan pra MSX. A maioria plataforma ou beat'em up, mas vai ter um que a gente vai falar no futuro que é de luta do Jack Chan. Aguarda aí. Não, eu tô falando do MSX porque a gente via esse joguinho, mas não entendia muito do jogo, porque a gente só veio conhecer o Jack Chan na década de 90. Isso é verdade, começou a aparecer os filmes dele aqui só na Força Total, na Bandeirante. Mas também tinha aquela coisa, tipo, assim, nos anos 80, o Jack Chan era muito mais conhecido na Ásia, de onde saíram esses jogos todos, tal, do que do lado de cá do mundo. Sim. Ele só veio pra cá na década de 90. Explodiu na década de 90, exatamente. Aproveitando que o Chuck Norris tava mais velho. Isso, o Chuck Norris já tava começando a virar tiozão, começou a fazer Texas Ranger, que ele mais atirava do que batia. Pois é. A mesma cena era Bad Ass, né? O cara ainda atirava. Não, tem outra coisa, porque nos anos 90 também é que ele faz a transição pra Hollywood. Exatamente. Então, assim, ele começa a ficar conhecido no Ocidente também parece desse momento, tipo, que ele já era um sucesso na Ásia, e aí ele faz a transição pra Hollywood. As maiores bilheterias na Ásia, que ele começou a vir pra cá, era um filme dele e o Jurassic Park. Mas isso aqui não é um podcast sobre cinema, né, César? Não. Vamos seguir adiante aí. Vamos lá, vamos falar de... Um jogo desse, meu Deus do céu. The Way of Exploding First. É um jogo de terroristas. The Way of Exploding First. Não me pergunte quem arruma esses nomes. Enfim. Ele foi lançado lá Melbourne House, que apesar do nome ela é inglesa, não é australiana. Se você jogou o Adventure do Hobbit, é deles. Ou pela Beam Software, desse do Mr. Bean, em 85, pro Amstrad CPC, BBC Micro, pro Commodore 16, aí João, você falou que ninguém fazia no Commodore 16, fizeram aqui. Pro Commodore 64, pro Electron e pro Spectrum. Mas dessa
vez não teve versão de MSX. Que pena. E o curioso, essa Dataishi, ela processou a Pixel System 3 por conta lá do Karate International. Ela comeu bola aqui com The Way of Exploding First, que o jogo também é muito parecido. Eu tenho uma teoria bem simples. Não foi lançado nos Estados Unidos isso aí. Pode ser também. Foi só na Europa. Agora vou falar de uma coisa que não só ficou só na Europa, como ficou especificamente o único país da Europa. Exatamente. Um jogo chamado Kung Fu. Olha, um jogo de Kung Fu chamado Kung Fu. Exatamente. O jogo de Kung Fu chamado Kung Fu, que fala sobre Kung Fu, foi lançado para o Excelvision. Sim, o produto só saiu na França, em Excelvision, em 1985. E que onde você jogou? Porque, afinal de contas, o pessoal do Teclado Azeste também tem o direito de ter seu joguinho de luta. Sim. E, aliás, pra piorar, não confundir com um jogo que tem pra Spectrum, que é homônimo, que é do ano anterior, também chamado Kung Fu, um jogo de Kung Fu chamado Kung Fu, mas que não é de luta de Kung Fu, é um simulador de Kung Fu. Caraca. E por isso não entrou nesse episódio. Você não entendeu nada, eu também. Mas vamos continuar na treta? Vamos lá, vamos tocar Chop Suey agora. Praticamente. Chop Suey. Toca Chop Suey aí. Por que esse nome? Shop and Drop, não sei. Cara, certas coisas você não pergunta. Pro Internacional Karate Plus. Ou KI Plus. International KY Plus. Na realidade é IK Plus. IK, cara, tem International. Não, é International Karate Plus, tá certo. É International Karate, isso. Ou IK Plus. Enfim, mas o que importa é que foi lançado pela System 3 e pela Epic, System 3 na Europa e Epic nos Estados Unidos, as duas Brother Zonas, 87, para Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 e, óbvio, porque não existe tempo ruim, 16 Spectrum. E em 94 saiu pro Amiga CD32. O pessoal do Amiga CD32 também teve seu joguinho de luta. Pois é. Esse cara aí... Mas por quê? Em 2003 foi lançado pela Ignition remakes pro Game Boy Advance e pro PlayStation original. Esse jogo aí eu também joguei. E esse foi na versão do Commodore 64 e do Amiga, que só difere no gráfico, a jogabilidade é igual. A jogabilidade, inclusive, é igual do jogo anterior. Esse que tem 3 jogadores? Essa é a maior diferença que o jogo tem, tirando o gráfico, os 3 jogadores. Pra dizer que é diferente do Karate Champ, que tem 2 jogadores, fazer um jogo de 3 jogadores. Ficam os 3 pulando na tela, feito doido. E aliás, esse jogo aí dá pra perceber que ele fica muito melhor, a jogabilidade dele fica muito melhor em máquinas mais rápidas. A versão do Commodore 64 já é legal, por ele ser mais rapidinho, e a versão do Amiga, como foi bem escrita, né, não foi uma versão ruim, foi uma versão boa, foi bem legal, é bem ágil, e você joga com um no teclado e 2 cada um no controle. O curioso é que você pode até combinar com os caras do joystick para eles baterem no cara do teclado, né? Aí é aquelas coisas que rolam normalmente em jogos de... O curioso desse jogo é isso, né? É um jogo de 3 jogadores, fica meio confuso, né? Mas enfim... Eu acho que alguém tava bêbado, teve essa ideia, os caras fizeram, depois falaram, agora lança. Pra mim isso é uma novidade inusitada só pra se esquivar do processo. Também. Mas enfim, vamos sair da treta e vamos quebrar o regulamento parte 2? Vamos lá, vamos seguindo aí. E lembrando que agora passamos pela fronteira imaginária da segunda parte desse episódio. Porque aí nós estamos já falando em 1987, né? Já estamos em 87, já tem máquina de 6 bits, já tem capacidade gráfica e de processamento bem alta. Já tem uma Amiga, já tem uma Atari ST, temos os PCs com 286 e por aí vai, né? Porém, vamos falar de um jogo específico aqui só porque a gente é chato. Vai lá, quebra o regulamento aí, Giovanni. Vamos falar de Double Dragon. Double Dragon. Sim, ele é um beat'em up, galera. Fala aí, Giovanni. Vamos lá, ele é um jogo icônico, é um jogo também um jogo em tese de dizer assim, né? Lançado pela Tec no Japão em 87 para arcade, mas foi aquele jogo que todo mundo queria portado para plataforma para lançar para ontem, já está pronto. Evolução do também icônico Renegade, deixa bem claro aqui. Teve várias sequências, é portado para quase tudo. Pasmem, incluindo Atari 2600 e Atari 7800. Vamos lá, sim, quase tudo estão falando de teve versões do Double Dragon pra Amiga, Amstrad CPC, Atari 2600. Você reclamou do jogo lá dos caranguejos, então. Atari 7800, Atari ST, Commodore 64, DOS, Game Boy, suas 4 torres de verde, Mega Drive ou Genesis. Mega Drive. Firo Genesis em homenagem ao Ricardo, que é fã do Phil Collins.
Lynx. Atari Lynx, melhor dizendo. Atari Lynx, MSX, que é o caso portado do Spectrum, né? Nintendinho, Master System, violando acho que um dos poucos que violou aquele acordo com a Nintendo, né? E, apesar que foi desenvolvido pela SEGA, né? E aquele acordo, se bem que acho que o licenciamento pra console, acho que a Nintendo não conseguiu segurar, né? E óbvio, esses Spectrum. Não, até porque a alternativa era não ter Double Dragon pra Nintendo. E o principal, né? Isso aqui só pra falar do hardware do nosso ponto corte, porque tem mais da onde isso veio. Basicamente, qualquer coisa que podia plugar um joystick teve se não teve, é minoria, né? Um porte de Double Dragon. Sim. E teve muitos jogos que foram inspirados nele, né? Eu não vou nem citar os jogos aqui, é tanta coisa que... Tanto que é literalmente um outro episódio, né? Fez de uma dezena de equivalente, jogo parecido, jogo pequena variação, não só as sequências, Double Dragon 2, Double Dragon 3, né? Você que era fominha de arcade, de estar sabendo, conhece de cor todo macete pra roubar ficha. O Return of Double Dragon, ou Super Double Dragon, que é o 4. E aí veio a parte que o Double Dragon finalmente cai na regra do nosso episódio. Aí então vocês vão falar, quê? Sim, a franquia Double Dragon se rendeu aos fighting games. Aliás, João, antes disso... Sim, pode mandar. Vamos, nesse momento, fazer o disclaimer, né? Aquelas letrinhas pequenas que falaram muito rápido. Esse não está contra, sei lá, não pode usar contra dengue, etc e tal. Vamos repetir que a gente está falando de Double Dragon aqui, porque, primeiro, o Double Dragon, apesar de ter também fighting games e falar deles, ele é o ponto que eu vou talvez exagerar um pouquinho, mas eu acho que o beat'em up, ele se separa do fighting game como um gênero próprio. É quando ele Você consegue diferenciar o que é um jogo de luta e o que é um beat'em up a partir do Double Dragon. Eu discordo um pouco, porque eu acho que eu já via muito isso no jogo que a gente falou antes, que é o Kung Fu Master. O Master já dá pra ver isso. Não, assim, no caso do Double Dragon, ele adiciona aquela coisa de você destruir parte do cenário, de você pegar objeto dos inimigos e usar também enquanto eles jogar barril, né? Pegar Scott, taco, esse tipo de coisa. Das armas. Do reuso, né? E da movimentação em 3D, né? Isso, mas é por isso que eu tô falando, João. Eu acho que a regra, o que a gente hoje pensa como beat'em up, ele começa a se diferenciar do fighting game a partir das regras que o Double Dragon colocou. Que não é simplesmente, você contra um porrilhão de gente tendo que bater em todo mundo. Olha, até que eu vou contar uma coisa. César, vou contar uma coisa. Uma vez tentando jogar. Qual que você falou aí, João? Kung Fu Master? Não, o seguinte. Renegade? O Renegade. Cara, o Renegade acaba ficando chato, porque você tá jogando, vai ver aquele monte de cara pra cima e pra baixo, você tem só dando soco, você fica parado ali esperando vir o próximo inimigo pra bater. Não, ele até pessoal cerca você, igual acontece no Double Dragon. É que o Renegade ele é meio ainda de arena, ele não tem um scroll grande. Ele fica no meio do caminho entre a área que vai andando e a área de arena, né? Isso, exatamente. Isso te limita um pouco. Se você já tá acostumado com o Double Dragon, você sabe que você tem que andar, então isso ajuda você a esquivar das coisas. Mas o Renegade tem uma vantagem. O Renegade ele é um rascunho do Double Dragon porque ele foi lançado antes, né? Ele foi lançado um ano antes. Aliás, o Renegade se chama Neketsu Kunyukun no Japão. E ele deu uma origem. Isso é uma coisa interessante, que o Renegade ele tem uma série ocidental e ele tem uma série oriental. A série oriental é muito maior que a ocidental. Só porque tem o Renegade 3 que o cara viaja no tempo? Renegade 3 e Double Dragon 3 tem que se abraçar e pular do abismo. Tá bom. Jogos ruins. Vai lá, você tava falando do Double Dragon 5. Vamos lá. Depois do Double Dragon 4, ou Super Double Dragon, ou Return of Double Dragon do Super NES, o pessoal viu que a moda tava sendo os fighting games. Isso lá pra depois de 94 a coisa esquentou. E eles resolveram se aventurar no coisa. Quer dizer, melhor dizendo, a Trade West, que é publisher do jogo nos Estados Unidos, e inclusive isso dá um episódio engraçado, porque ela que fez o crossover mais inusitado de todos os tempos, dos beat'em ups, que é o Double Dragon e o Battletoads, mas isso aí fica próximo pro episódio de beat'em up. Eles fizeram um jogo chamado Double Dragon 5, que é um jogo horroroso, horrível. Então passa adiante. Baseado num desenho também igualmente ruim, e foi feito para o Super Nintendo, o Mega Drive e o Atari Jaguar, ou seja, o Jaguar, né? É o Jaguar, né? Tudo bem. E não contentes em fazer essa versão baseada nesse desenho, eles fizeram uma versão baseada no filme. Sim, o filme é horroroso também, gente. O filme Mark da Cascos é horroroso. Mas o jogo eu vou dizer que ele é bom. O jogo foi feito pela própria Técnico Japan para arcades em 1985. E ele é arcade Neo Geo MVS, e que o Neo Geo AES e o PlayStation ganharam portes. E eu vou falar que o grande destaque desse jogo
jogo é o fato que a Mary cansou de ser sequestrada e agora Ela personagem... cansou de apanhar e ser levada no colo pra calcinha aparecer. Exato. Resolveu também bater nesses caras. Ela tá certa aí, ela fez. Resolveu cair na pancadaria. Aí um detalhe que a gente vai falar, que o Double Dragon, o primeiro Double Dragon, tanto no NES quanto no arcade, tem uma partezinha que ele encaixa com o nosso também, vamos trapacear mais ainda. Você sabia, César, que o Double Dragon tem modo versus? É aquele no final do jogo? O arcade tem isso, né? No final vocês dois brigam pela menina. O arcade, quando você mata o chefão, o que acontece? Pra ver quem fica com a garota, um player luta contra o outro. Inclusive, eu vi uma coisa muito bizarra, que teve uma vez, isso logo novidade, que aconteceu isso, e eram dois irmãos jogando, e os caras se recusaram a se enfrentar e deixaram o tempo acabar. Ninguém pegou a personagem. Give peace a chance, isso aí. Olha só que coisa engraçada. E no port do NES, eles fizeram um modo versus um pouquinho mais rebuscado, e no qual você luta com os outros personagens, você luta com a mulher de chicote, você luta com os carinhas de gangue, e até com a Bobo, o grandão lá. Olha só que... Eles quase fizeram do Double Dragon 5. E assim, só pra gente encerrar esse assunto, né? O Double Dragon, ele ajudou direto, ou talvez diretamente, ao surgimento de diversos jogos no estilão beat'em up, das coisas mais óbvias, tipo Street of Rage, Final Fight, até coisas assim, que não tem nada a ver com jogo de luta. Não tão óbvias, né? Não tem a ver com briga de gangue, né? Tipo Golden Axe, que é um beat'em up. Que... A Tareia de Beast nem tanto, a Tareia de Beast tá mais na vertente do Kung Fu Master, mas o Golden Axe sim. O Teenage Mutant Ninja Turtles de arcade e até o jogo dos Simpsons. Sim, ambos os dois últimos da Konami. E o Teenage Mutant Ninja Turtles tinha gangue sim, era Clã do Pé. Então esse tem a ver com a temática de... mas era baseado no jogo, nos quadrinhos da Tartaruga Ninja, dos desenhos animados, né? Quadrinho anterior ao desenho. Sim. E também... Não, jogo de luta é baseado no desenho. Não, o jogo de luta é baseado no desenho, mas o desenho é baseado no quadrinho. Ah, sim. O Ishman. Mas é aliás, bem violento, é bem diferente do desenho passado no show da Xuxa. Imaginemos. E só pra dizer que a gente não falou de máquina clássica e não falamos de MSX, então tem bom se falar de MSX, né? Só pra citar aqui um beat'em up, né? O MSX jogo Corsários da Opera Soft, que é de 39. Pra quem se frustrou, pegando a resenha da MSX, pra quem ficou frustrado com a versão do Double Dragon, Corsários é a melhor opção. É um jogo de luta. Corsários realmente é melhor que o Double Dragon 1 e 2 do MSX, que é portado do spec. Então, pronto, falei. O Corsários também é portado de spec, mas é bem melhor. Mas é muito melhor do que... e posso falar um jogo que esquecemos na pauta, mas eu me lembrei agora? Tudo bem que esse é mais na linha do Kung Fu Master e do Vigilante, que é o sucessor espiritual também feito pela Iren, que é o Fred Hazard Manhattan Project, né? Só o Manhattan, né? Só o Manhattan. Porque ele é mais porrada, né? O outro Fred Hazard, ele é aventura ele é uma tem soco, ele tem tiro, ele chuta, né? Ele tem patada, ele tem punhetaço, mas ele tem que pegar chave sem a porta. Mas o Manhattan Project, ele é pancadaria. Aliás, bem parecido com o Vigilante. Pessoal, pensando bem, não joga não, porque ele é só um pouquinho melhor que o Renegade 3. Joga o Corsários. Vamos falar do jogo do Ken? Vamos. O do Rio. Gente, eu falei que teve dois grandes jogos, que foi o Yar Kung Fu e o Karate Champ, né? O amálgama desses dois e mais outras coisas deu esse jogo aqui. Como diria o Capitão Planeta, pela união dos seus poderes, gerou isto. Que é o Street Fighter. Não é aquele. O Street Fighter 1. Exatamente. O icônico jogo de 1987, ou não tão icônico assim. É icônico pelo nome, né? E só. Era um jogo de 87. Lá fora ele fez um sucesso relativamente grande. Aqui no Brasil que ele foi um pouquinho relegado à segunda divisão, e eu vou explicar o porquê. Porque a máquina ela tinha duas novidades. A primeira novidade era a versão que eu nunca vi nas máquinas daqui do Brasil, mas teve nas máquinas daqui de fora. Que era aqueles dois botões gigantes de pressão que você tinha que quase que esmurrar pra você ter a pressão do soco e do chute. Quanto mais forte você esmurrava aquele botão, mais forte era o teu soco e o teu chute. Olha que brilhante ideia. Oh my God. E teve uma segunda versão que é um pouco mais fácil de jogar, mas que também dá igualmente medo, que é a versão que ficou popularizada anos depois, que é a versão que tem 3 socos e 3 chutes. Fraco, médio, forte, pra soco, pra chute. Que acabou virando meio padrão, tanto da continuação Street Fighter 2 quanto de um monte de outros jogos. Patrocinado pelo fabricante de botões, essa máquina de arcade. Com certeza a Capcom fez algum embolado com o pessoal que fazia botão. Vamos lá, este aqui não é o jogo do Ken, né? Não. É e não é. É e não é. Quem está no jogo, sim. Quem está no jogo? Mas quem está no jogo? Quem? Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo? Bom, piadinhas horríveis à parte, acontece o seguinte: o Ken está no jogo, ele é o segundo player para verso. Quando você botar
mudava pra Versus, apareceu o Ken e você jogava somente com ele. No arcade era assim, Versus era só Ryu e Ken. E se você vencesse o Ryu e continuasse com o jogo, o Ken fazia o papel do Ryu. Apesar da cutscene toda estar lá, a história é exatamente igual, só trocava o Ryu pelo Ken. Você viu o Ken no estágio bônus, você viu o Ken no final, mas a história é do Ryu. Quem não vence o Sagat no final desse jogo, quem vence o Ryu. Mais que você que estivesse jogando Ken, entenderam? Então, César, quem não vence o Sagat? Quem não vence o Sagat? Meu Deus do céu. Toca a música da praça. Sim, o Sagat é o último chefe desse jogo. Eram esses orçamentários. Paramos por aí. E é lá que ele ganhava a cicatriz do Ryu. Ou seja, não do Ken, do Ryu. Não, nesse jogo, Ken e Ryu é igual o Mario e Luigi, né? Aquele outro casal da Nintendo. Vocês estão falando merda, né, irmão? Opa, polêmica. Mas assim, no final das contas, eu acho que todo o nível de caretagem que é a marca registrada da Capcom, eu acho que é demais até pra ele. Tanto que assim, que eles ficaram com tanta vergonha que eles vão lançar o Street Fighter 2010, isso é o 90. O Street Fighter 2010 não é um porte do NES do Street Fighter 1, galera. Ele é um jogo, aí a gente quebrando novamente as nossas regras, ele é mais um jogo de estilo de plataforma, estilo Mega Man. É o Metroidvania? Não, estilo Mega Man. A única diferença, que de certa forma tem no Mega Man, só que aqui no Street Fighter 2010 é um pouco mais elaborado, é que você enfrenta um chefão mais ou menos no estilo Alpharoid. Ou seja, Street Fighter no espaço. Não tem rua no espaço. E adivinha com quem você joga? Joga com o Ryu. Não, com quem? 2 palavras, Rogerinho. Ah, tá. Enfim, esse jogo não é canônico da série. Ele não entra em cronologia nenhuma, tá, gente? É só uma curiosidade. Mas o jogo é bom. Não tem nada a ver com Street Fighter, mas o jogo é bom. É difícil pra caramba. Ignore o Street Fighter no título e jogue. Deve ser legal. Mas o videogame que ganhou, na época, o porte do Street Fighter... vamos falar... Vamos voltar pro Street Fighter, né? Vamos voltar pro Street Fighter e vamos falar do porte mais famoso dele, que foi pro TurboGrafx CD, ou PC Engine CD, e que aí vem a parte mais engraçada. O jogo, o nome de... Street Fighting Street. Isso aí, gente, eles só inverteram o gráfico, mesmo logo, mesma imagem, só que em vez de Street Fighting Street. Isso aí pra mim é magia. Gente, a gente não tem uma teoria 100% perfeita, porque a gente nunca vi o pessoal falando, mas eu acho que a NEC, a Venir, que tô o jogo, resolveu fazer isso pra evitar processinho. Porque existe um filme chamado The Street Fighter, de 1974, com Sonny Chiba. Grande Sonny Chiba. Mas tirando esse nome picaretoso e o fato que a jogabilidade está simplificada, 2 botões, um de soco e o outro de chute do controle do PC Engine ou do TurboGrafx, e você não esmurra ele pra ter potência, não faça isso com o controle, o jogo ele é um perfeito porte do arcade, muito bom. Ainda que a jogabilidade do Street Fighter 1, eu que joguei na época, eu que joguei depois no PC Engine, eu que joguei depois em coletâneas, ou no meme, eu vou falar que a jogabilidade desse jogo aí tá bem ruinzinha. Ainda não pegaram... Tudo bem, apesar que já existia existiam golpes especiais, mas era uma tristeza pra soltar. Chicozão já chega de 3 botões. Mas, João, nem assim, cara. O problema é a jogabilidade. Não, eu tô falando o seguinte, então quer dizer que o Street Fighter tem um problema com o cinema, né? Mas primeiro o filme do Sonny Chiba e depois aquele filme que matou Raul Julia. Que eu acho que é melhor a gente falar isso lá na segunda parte do jogo. Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. E acabou o programa, acabou. Vamos seguir adiante, já que estamos falando de porte tosqueira, vamos falar do porte tosqueira. Não, mas peraí, o porte do PC Engine não é tosqueira, a tosqueira vai começar agora. Então, você já falou que essa versão é ruim, então vamos falar agora do... Não, ruim é no arcade. Tá. O jogo do PC Engine é exatamente igual ao do arcade, o problema é que o arcade, a jogabilidade é ruim. Tudo bem. Vamos pra tosqueira. Vamos, agora vai. Vamos pra tosqueira. Até já perdi aqui, a tosqueira que vai rolar. A tosqueira tá aqui marcada de azul calcinha. Assim. Isso não é azul, mas bem. Pra mim é azul calcinha. Tudo bem, vamos lá. A Tiertex, de novo. A Tiertex e a Gol lançaram versões. Você sabe quem é a Gol? Subsidiária da US Go. Será que não foi 27? Subsidiária da US Go. Pode seguir. Mete aí o seu Go de qualidade. Isso.
Exatamente. Mas chefe, não pode. O nome da empresa tá queimado. Ah, chama de Gol só. Pega 2 letras. Né? Basicamente, a Tiertex e a US Gold /Gol lançaram versões desse jogo no mercado doméstico europeu. Pra quê? Pra Amiga, pra Amstrad CPC, pra Atari ST, pra Commodore 64 e pra, óbvio, claro, evidente, esses Spectrum. Gente, não tem tempo ruim pro Spectrum. Star Fox, Spectrum, Metal Gear 5, Spectrum. Vamos fazer. O Star Fox acho que só não saiu por causa que a Nintendo não deixou. Não! Cara, não dá ideia que alguém porta de qualquer jeito. Porta na raça. Algum russo ouviu gente, né? Aí, algum russo falando que vai portar na raça pra Spectrum. É triste isso, hein? Já nos Estados Unidos, a Pacific Data Works fez essa barbaridade para conversões para Commodore 64, que né? É de novo? Para 64. De novo, tem 2 versões dessa. Aqui, tem 2 versões. E para MS-DOS. Ei, João, você tinha comentado que eles fizeram pra versão pra Amiga, mas eu não achei em lugar nenhum. Eu vi isso em revista. Na época, acho que foi cancelado. Sinceramente, não é fazer assim. É melhor assim. Vamos pra outra coisa pior ainda. Vamos pra coisa pior? Vamos conseguir baixar mais o nível? Vamos baixar o nível. Parque Xangai, não. Parque Xangai Karatê, né? Pra quem é do Rio vai entender a piada. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. É verdade. Meu Deus. O nível tá piorando e o podcast tá indo junto. Vai lá, João, você que curte esses jogos legais aqui. Ó, vamos lá. Xangai Karate. Lançado pela Players. Não é a empresa que pirateava jogo de PlayStation. Lançado pela Players Software. Não, periférico de PlayStation. Também. Jogos dispensados da Players eram os melhores. Bom, deixa pra lá. Segue barco. Lançado pela Players Software da 78 para Commodore 64 e também Amstrad CPC. Porém, apesar de serem da mesma produtora e terem o mesmo nome, são jogos totalmente diferentes. Estão escutando batendo palmas? Pois é. É assim, cada equipe tinha uma ideia do que fazer com o jogo e fizeram. Um se passa num parque, né? Porradaria no parque. E a outra se passa em Xangai mesmo. Na verdade, a Players, essa empresa, ela fechou em 91. Assim, o título mais famoso dela é a série do Joe Blade. Eles não tiveram títulos muito conhecidos, né? O Joãozinho Navalha. Joãozinho Navalha. Podemos piorar? Vamos piorar. Não agora é a picaretagem. Não contente em importar um jogo ruim, resolveram copiar um jogo ruim. Porque é o seguinte, apesar dos pesares, Street Fighter poderia ter sido ruim em termos de jogabilidade, mas era novidade, era um conceito novo. Então fez um sucesso, ainda que inferior à sua continuação, mas fez um certo sucesso na época. Menos no Brasil, mas lá fora fez. Mas fez tanto sucesso lá fora, o pessoal resolveu, aproveitando que o código-fonte estava na mão, e o desenhista estava de bobeira. Tava de bobeira não, devia estar fazendo 3 jogos ao mesmo tempo, mas deixa pra lá. Chegaram pra ele, faz 8 lutadores. Mas só vamos usar 4? Não, faz 8. Depois ele descobriu o motivo. Olha o nome pretencioso do jogo. O nome do jogo é Human Killing Machine. Ou HKM, né? Ou HKM. Cara, esse jogo é obtuso. A gente vai falar de muito jogo ruim de luta aqui, porque sim. A nossa forma de golpear quem nos ouve. Mas vamos lá, vamos já acelerando, né? Ele é uma cópia descarada do Street Fighter. Ele foi lançado pela Tiertex com a Gol /US Gold. Na verdade, assim, pra disfarçar, a versão de Amiga tá dizendo chamado de Gol e as demais chamam-se de US Gold, né? Saiu, como já falei, pra Amiga, CPC, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS e esse Spectrum. E por que não, né? Já tava lá o código. Que assim é a parceria Tiertex e US Gold fazendo jogo careta, né? Tal de Strider 2. Aliás, de novo com a Capcom, né? A Capcom acho que era vítima. Não, vítima porra nenhuma. A Capcom queria dinheiro. Peraí. A Capcom deixou fazer o filme do Street Fighter que matou o Raul Julia, cara. A Capcom deixou fazer aquele Darkstalker horroroso, aquele desenho que eu apaguei da minha memória que desenho existe. Bicho, peraí. Vamos ficar. A Capcom, ela criou todo um ramo da picaretagem. Sim. Né? Com aqueles Capcom versus SNK, Capcom versus Neo Geo, Capcom versus Facebook, Capcom versus Universo. Olha, Capcom versus Facebook seria legal. E a Capcom deixou. E a Capcom deixou fazer, assim, pra encerrar o nosso rage, a Capcom deixou fazer aquele filme que é a da lenda da Chun-Li. Preciso dizer mais alguma coisa? Esse bando de paternista! Não. E basicamente, tipo, os caretas da Capcom sofrerem picaretagem dos caretas da dupla Tiertex e US Gold, eu acho é pouco pros dois lados. Então essa picaretagem unida também fez uma outra picaretagem chamada, que não tem nada a ver com o nosso episódio, mas a gente cita aqui, Strider 2. Eu comentei ainda há pouco, né? Fizeram um jogo que não existe, ou que não existia, né? Ou que depois foi rebatizado como Strider Returns. Que não é canônico. Em 98 saiu o Strider
2. E depois o Strider 3, que também só se chama Strider, deixa pra lá. Mas esses 3 Striders são canônicos, esse Strider da US Gold não é. Vamos falar de uma empresa canônica agora, que fez um jogo bem interessante? Pois é, apesar da empresa ser picareta, era picareta dessa época, é mais picareta ainda que a Capcom hoje em dia. Já falo logo. Hoje essa empresa é a campeã mundial da picareta. Da picaretagem. Não existe hoje é a coisa mais picareta do mundo dos bits e bytes. Se tivesse uma Copa do Mundo de picaretagem, a Electronic Arts é Hexa. Mas a Copa do Mundo é deles, porque eles que lançam o FIFA. Ah, sei. Pronto, a picaretagem está unidos. Foram eles que roubaram a taça de Gilles Villeneuve. Então... Que? Júlio Rimet, não Gilles Villeneuve. Isso aí. Mas a Electronic Arts era menos picareta em 89. Não era Uncharted. Mais ou menos. Em 89 tinha aquela treta com a SEGA. João, em 89 não existia microtransação. Ok, você ganhou. Volta. Enfim, mas a Electronic Arts, cara. Treta com a SEGA, 3DO. Sim, o Trip Rex, fundador da 3DO, é o fundador da Electronic Arts. Ou seja, tá na conta deles, e microtransações. Que não foram eles que inventaram, mas abraçaram. Mas eles elevaram ao nível de arte roubar o dinheiro do consumidor, que acho que nem a King conseguiu. E olha que a King tem Candy Crush, que ele literalmente passa o tempo todo quase te obrigando a comprar coisa no jogo. Aliás, você sabe que microtransação tem a ver com o episódio de luta nosso? Agora, não com Fighting Game, mas com Beat'em Up, que começou lá no Double Dragon 3, famigerado, maldito. João, o hate já espalhou, a coisa já tá feia. Tá todo mundo brigando, vamos voltar ao episódio. Ué, mas eu sei que é muito mais legal. O episódio já tá brigando, o episódio aliás, de luta. Assim, um dia, quem sabe, a gente vai gravar um ao vivo só pra detonar a picaretagem. Fazer a Copa do Mundo da picaretagem dessa. Mas, enquanto isso, a Electronic Arts, ela lançou em 89 um jogo chamado Budokan, Martial Spirits, com versões pra Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Mega Drive, MSX, claro, 16-pack, né? Aí a treta com a SEGA, porque a primeira versão desse jogo não era licenciado pela SEGA, Mega Drive. Esse é o meu detalhe. Aqueles cartuchinhos transados da Electronic Arts, muito bonitos, por sinal, mas totalmente sem licença. Pirataria foi o episódio anterior. Pois é. Enfim, mais uma versão para os BlackBerry. Vem cá, é o falecido ou é o Zui BlackBerry? Não, é o BlackBerry OS, né, cara? Ah, tá. Foi lançado em alguém usa o BlackBerry OS em celular atual? Parênteses, a BlackBerry hoje em dia ela ainda tem a QNX, que ela ainda vem de parte automotiva. Ela usou o QNX com base do BlackBerry OS, mas ela continuou o BlackBerry OS e agora usa Android com softwares dela. Mas enfim, em 2013 a Amiga Incorporated, aquela que acho que morreu, enfim, não sei se morreu, foi pra Record, né? Lançou uma versão do Budokan pro BlackBerry OS. E eu acho que o mais interessante do Budokan é que ele tem um ponto de diferença, acho que é bem interessante, em relação aos outros jogos de porradaria, que a gente, não só desse episódio, mas também um dia que a gente falar de beat'em up e tal, que ele não usa só golpe com mão e pé, ele usa também outras artes marciais japonesas, Kendo, Nunchaku, Bo, então assim, acaba sendo bem interessante. Acaba sendo um jogo mais completo pra quem tá querendo conhecer um jogo de luta de arte marcial, né? Isso. Já que a gente tá dando essa pausa assim, contemplativa no episódio, depois da toda a agressividade de alguns minutos atrás, vamos falar também do jogo chamado Bruce Lee Lives, que só saiu pra DOS pela software do Works. Aliás, esse aqui não é aquela versão xixelenta do Bruce Lee P4, aquilo não é um jogo de luta, jogo de plataforma. Bem mal de plataforma, mas é. E esse jogo tá aqui só pra gente lembrar que a gente tem que falar da lenda, né? Do Bruce Lee, não desse jogo. Não do jogo do Bruce Lee. Aliás, eu acho que o Bruce Lee só teve jogo, não vou dizer bom, mas eu vou dizer que é um jogo razoável. Por sinal, é fighting game, mas ele vai vir um pouco depois, que é o filme sobre aquele filme, né? O Dragon. Eu acho que é esse jogo aqui, né? Não, o jogo foi lançado em 94. Agora vamos voltar pro golpe baixo. Vamos. Pô, golpe baixo mesmo. Agora vamos falar de coisa trash. Vamos descer o nível. Cara, Tongue of the Fat Man. A língua do homem gordo. Ninguém é obrigado a ouvir merda! Que é um estranhíssimo jogo de luta, escrito pelo Brian E. Rice, produzido pela Activision em 89, saiu pra Commodore 64, pra DOS e pra Mega Drive. Pasmem, essa última versão foi lançada no Japão. E qual a colocação desse jogo mesmo? Ele é considerado um dos 10 top, né? 10 top piores jogos de todos os tempos. Pelo menos é top em alguma coisa. Tem jogo que tá na nossa lista aqui que vai ganhar dele, tá? Então nem isso ele foi bom, ser pior. Tem jogo que é pior ainda, aguarde.
Aguardem. Mas quase na viradinha da década de 80 para de 90, né? A Atari Game resolveu inovar um pouco, né? Os jogos voltando para um jogo bom. E muita gente babou com esse jogo nos fliperamas. Sim. Porque eram gráficos incríveis, porque eram gráficos digitalizados. Gráficos digitalizados impressionavam em 1990. Beat Fighter. Pit Fighter. Pasmem, da Atari Games. Ele saiu, além de arcade, né? Saiu pro Atari Lynx, apesar de ser uma outra empresa, né? Atari Games e Atari. E a Lynx era da Atari Incorporated. Sim, longa história sobre as tretas da Atari. Isso em 90, mas assim, teve. Atari Games só lançou a versão do Lynx. Sim. As demais, no caso, a Domark lançou a versão para Amiga, para Droma Estado CPC, para Atari ST, para Commodore 64, para DOS, claro, para os espectros. A nossa amiga Tengen, também picareta, lançou a versão para Mega Drive. E uma tal de The Kremlin lançou pro Master System. Aliás, no Master esse jogo perdeu muito da graça, no Spectrum também, porque você não via de imagem digitalizada. Pra falar a verdade, o jogo, eu vou ser franco pra vocês, o único porte bom desse jogo é do Mega Drive, fim da história. Graficamente o do Atari ST, do Amiga e o do DOS, que já é VGA, tão bacaninhas, mas é todo bugado, jogabilidade horrível. E a versão do Super NES também tem problemas de jogabilidade, não tantos quanto as outras, mas joga do Mega ou do arcade, seja feliz. E uma empresa chamada THQ. Toy Headquarters. Ela fez as versões pra Game Boy e Super NES, mas eu tô achando que isso aqui é porque tem gente que tava muito queimada com a Nintendo, ela arrumou uma empresa laranja pra fazer a versão. Você acha? Eu tenho certeza. E também sabe Game Gear. Aliás, a versão do Master System é aportada pelo Game Gear. Então foi feito pela The Kremlin também. E essa Kremlin, esse nome não me é estranho. Eu acho que já. Não confundi com a Gremlin, mas acho que essa Kremlin faz uns portes de jogos europeus da época lá pra os 16 bits de micros. Aliás, João, você tava com saudade do KT Internacional? Não, mas vamos ver. Vamos lá, em 91 foi lançado Black Panther. Olha, legal, já na década de 90, né? Por conta da Punk Productions, esse é o melhor nome de empresa até agora nesse podcast. Aliás, não só nesse podcast, eu acho que em vários outros podcasts esse nome é o melhor. Tá. Ela produziu essa versão, foi lançada pela CP Verlang, sei lá o que seja isso. Isso exclusivamente, assim. Exclusivamente pro Commodore 64 e sim. Jogaram? Alguém jogou isso aí? Não, eu andei vendo os screenshots, é muito parecido com o Karate International. Eu acho que sim, era o pessoal que trabalhava na Epixel, no System 3, que resolveu... Saiu da empresa e levou o disquete debaixo do braço com código. Fizeram a versão deles. Agora vamos voltar um pouquinho pros japoneses treteiros do passado. Esse é um jogo interessante por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tem uma temática meio luta livre, quer dizer, uma jogabilidade meio luta livre. E a segunda coisa é a temática dele de Dungeons & Dragons, né? Eu vou falar de Mutant Fight ou Death Braid. Sim, Braid, né? Na versão. Braid, porque é jogo japonês, sabe? Lançado pela Dataishi em 1991 para as arcades e com versões pro FM Taos X68000 e pro Super Nintendo. Que era os top zero japonês da época. E a versão na época que eu joguei foi, além do arcade, foi do Super Nintendo. E para nossa alegria, de novo, Full Contact. Agora eu tomei um golpe. Olha. Tu é voadora no saco. Olha, eu vou tentar resumir um pouquinho isso de vocês. Procurem vídeo desse jogo na internet. Vocês vão ficar 5 minutos vendo uma abertura com o título, o nome de quem fez o programa, de quem fez os gráficos, de quem fez o som. Até uma música cafonérrima. Até você finalmente chegar na abertura do jogo. Música cafonérrima de estilo oriental, né? O jogo, assim, ele tem sons horrorosos, a jogabilidade é muito estranha. Os jogadores parecem que eles estão patinando no gelo, de tão rápido que eles deslizam. Eles deslizam porque eles não mexem as pernas quase. Os sons dos golpes são muito estranhos, parece que o cara que fez os sons assim tava preguiça. É um jogo da Team 17, também tinha que ter 17 no nome, lançado somente para Amiga, felizmente, e 91. Para alegria de alguns, ou desespero, em 2013 a Amiga Internet também lançou esse jogo para BlackBerry. Que a picaretagem não pode parar. Não pode. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria, não tem preço.